Shalom, shalom. Vamos dar início ao nosso estudo no capítulo 2 do livro de Mateus e vamos começar pelos magos do Oriente, né? Os homens do Oriente, eles podem ter vindo da Pérsia, da Babilônia ou Arábia, é o que os livros mostram. E eles, na verdade, eles eram astrólogos. Eles eram chamados de magos por quê? Porque eles estudavam as estrelas e os seus significados. Então, muitas pessoas os chamavam de magos. A tradição cristã identifica os magos como reis e dá um significado a cada um dos presentes. Isso é interessante, que Jesus ganha ouro, ganha incenso e ganha mirra dos reis, vamos dizer assim, dos reis magos, né, que a gente está mais acostumado a falar. O ouro é um presente para o rei, ouro. O incenso é um presente para Deus e a mirra é para um homem mortal. Então, assim, isso fecha, né, as três coisas. O profeta Miqueias também profetiza o nascimento de Jesus em Belém. Miqueias também viveu mais ou menos 700 anos antes e ele também profetiza a vinda de Jesus, que você pode encontrar em Miqueias capítulo 5, versículo 2. 5, número grande, 2, o número pequeno. Você pode encontrar lá para verificar e para crescer o seu conhecimento. Uma curiosidade em relação à estrela é que possivelmente seria um cometa. A gente estudando, a gente viu que os chineses, que eram apaixonados por cometas e estudavam profundamente os cometas muito antes da era cristã, eles identificam no ano 5 a.C. um grande cometa. E esse cometa ele vinha e ficava tipo 70 dias no céu. E exatamente no período que Jesus tinha nascido, eles registram a presença desse cometa, tá? Podendo ser identificado como a estrela de Belém. Mas isso, meu querido, é só uma hipótese, tá? Não tem comprovação. Isso é uma curiosidade que a gente colocou para ilustrar aqui. O rei Herodes, quando começa a perseguição, que o rei Herodes quer saber dos magos, quem é o rei, o porquê, é lógico que ele não queria adorar o rei, ele queria matar. Porque Herodes, ele tinha pavor só de pensar que alguém pudesse usurpar o seu trono. Ele já tinha matado a mulher, ele já tinha matado filhos, todos que ameaçavam tomar o reino dele em algum tempo, ele matou outras pessoas também. E aí ele dá essa ordem para que todas as crianças abaixo de 2 anos, todos os garotos de Belém abaixo de 2 anos sejam mortos, porque os magos foram consultar Herodes. Os magos também eram pessoas poderosas, porque quem vai ter acesso ao rei assim tão facilmente, não é verdade? Eles também eram pessoas importantes na época. E eles foram consultar Herodes a respeito do menino que teria nascido, né? E Herodes não sabia, mas ficou em alerta. E quando ele percebe que ele foi enganado pelos magos, que não voltaram para dar informação para ele, que é a ideia dele, ele disse que iria lá para adorar, mas na verdade ele ia lá para matar. E ele percebe que ele foi enganado, o que que acontece? Ele baixa um decreto onde vão, não sei quem, mas eu vou matar todos abaixo de 2 anos. E ponto, foi isso que ele fez. E houve de fato uma matança em Belém, tá? Só que nesse meio tempo, os magos, eles são avisados, né, que não era para voltar para falar com Herodes, e dali eles partem para a terra deles. E o anjo avisa a José. Novamente, o anjo aparece em sonho a José e diz para ele fugir para o Egito com a família. Então a família sagrada vai para o Egito, tá? E fica lá um tempo, até que novamente o anjo avisa José em sonho que ele pode voltar, que o rei Herodes é morto. Tá bem? Agora o interessante é a gente observar que o Egito, né? Na época de Moisés, o povo ficou no Egito escravo 400 anos. Moisés é levantado para libertar esse povo. E quando ele nasce, tem um decreto para matar todos os meninos também. Coincidência, né? Mas eu não sei o porquê da história, ela se cruza. E Moisés foi o libertador do povo. Se não fosse a ousadia da mãe dele, ele teria sido morto, tá? Mas Deus prepara todas as coisas. E ele retira o povo do Egito, né? 400 anos depois, Moisés com 80 anos, ele retira o povo do Egito, tá?
E Jesus, ele vai para o Egito, fica lá um tempo, e ele volta. E nesse tempo que ele vai, também tem uma ordem em Belém para matar todos os garotos abaixo de 2 anos. Então é assim, muito interessante, né, a gente fazer essa comparação. E Jesus é o Messias, mas Moisés era libertador de um povo. Então tem uma ponta, né, de semelhança e alguma coisa nessa história, né? E teve a matança, eu já falei da matança dos meninos. Em Jeremias 31:15 também tem uma profecia que diz que em Ramá se ouviu uma voz de lamentação e choro. Na verdade, até esse capítulo 2 se encerra com essa profecia. E faz referência, essa profecia, ela faz referência ao tempo do cativeiro babilônico, época que Jeremias vivia, e Jeremias não foi para o cativeiro babilônico, Jeremias ficou em Jerusalém, em Israel, né, profetizando, e o povo estava na Babilônia, tá? E interessante que depois os estudos mostram que Jeremias, no final da vida, ele também foi para o Egito, tá? E essa passagem, essa profecia faz referência ao cativeiro babilônico e faz referência às mães em Belém, que perdem seus filhos também e que têm um pranto constante e são inconsoláveis. E aí a referência dessa profecia, a base dela está lá em Raquel, esposa de Jacó. Não sei se você conhece, ela está lá no início do Antigo Testamento, né? E ela é a figura, é considerada até os dias de hoje, Raquel é uma figura emblemática, e até os dias de hoje os judeus a consideram de forma materna, né, do povo de Israel. Ela morre em trabalho de parto exatamente em Ramá, a caminho de Belém. Então, isso tudo termina com esse relato no livro de Mateus e fala de Jesus, a vida de Jesus, que é rápido, e termina assim com Jesus ainda menino. Esse segundo capítulo não fala de Jesus na fase adulta, e agora quando a gente for ler o capítulo 3, vai dar um salto, vai lá para João Batista, então vai passar praticamente a vida toda de Jesus, né? É muito interessante. Nos outros evangelhos a gente vai ter outros detalhes de algumas passagens que a gente não teve aqui, e a gente vai caminhando e vai estudando e vai crescendo. Continuo a dizer, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, você, por gentileza, posta lá no WhatsApp, e amanhã eu gravo um áudio para a gente tentar esclarecer, tá bem? Muito obrigada, está sendo um prazer caminhar com vocês nesse estudo. Para mim tem sido maravilhoso, e eu espero que para você também, tá? Muito obrigada, um beijinho.